Você que já acompanhou a seleção brasileira de outrora, aquela seleção brasileira de 94, Romário, Bebeto, aquela seleção de 2002, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, aquela seleção, campeã, né, a última de 2002, tantas outras que nós tivemos no passado, né. Hã, cara, você consegue enxergar nessa equipe de hoje, do Ancelotti, nem vou falar do trabalho dele, porque o primeiro jogo não estou falando nem não estou falando do trabalho do técnico, eu estou falando que, eu não consigo ver nesses jogadores e vou fazer um vou limpar dessa lista o Casemiro, para mim foi o único que mostrou raça, que mostrou algum tipo de indignação, tirando o Casemiro, eu não vi ninguém ali disputando uma bola com vontade, com uma vontade de vestir a camiseta do Brasil, né, com uma empolgação, eu não vejo empolgação nos olhos dos jogadores brasileiros, né, então, eh não é mais a sele pra mim, não é mais a seleção brasileira, né, quando na história do futebol o Brasil iria jogar contra o Equador, tanto lá no país deles, ou aqui, e sabe, o Brasil tem que ganhar, se fosse contar pela história, o Brasil tem que ganhar do Equador em qualquer lugar, inclusive no Equador. 2-0, 3-0, isso aí é normal, era normal, aqui a gente tá apegado ao passado. A gente está apegado naquela seleção que tinha brio nos olhos, que os jogadores sentiam aquele orgulho de vestir a camiseta da seleção. Hoje não, a seleção está abandonada. Cara, até a camiseta da seleção, vocês viram que estranha? Tudo tá estranho ali, velho. Não tem conexão com o torcedor. Aqueles jogadores ali não se conectam. Tá, o trabalho do técnico, mas nem vontade, nem raça, nem, sabe, puxa vida, cara, acho que foi o Guimarães, caiu uma hora, o Casemiro tem que levantar ele: "Ô, levanta", porque o cara queria fazer cera, sei lá, velho. Muito estranho, sabe. Essa seleção hoje é muito estranha, parece que, o nosso futebol ele acabou, sabe. O futebol brasileiro perdeu a magia. Mataram a magia do futebol brasileiro, foram imitando os europeus e a gente imitou os europeus, até mesmo no formato do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato chato. O Campeonato Brasileiro não tem que ser igual corrida de Fórmula 1 para ver quem vai ganhar o campeonato no final do ano. Tem que ser um campeonato com emoção, assim como era nos anos 90, o nosso campeonato de jogadores talentosos, jogadores não, esse campeonato brasileiro também não mostra um jogador mais. Tá tudo tá tudo parece que o futebol brasileiro, perdeu, cara, perdeu a sua essência, perdeu a sua essência. O Equador hoje jogou muito, mas o Equador jogou muito melhor que o Brasil hoje. Muito mais organizado, claro, né, e não tinha medo, a seleção brasileira esquece essa história que seleção brasileira coloca medo em outro clube, que não coloca, seleção brasileira não coloca medo em ninguém. E, nossa, só de ver aquele centroavante, cara, nossa, cara, que dá uma depressão, velho. Meu amigo, me dá uma depressão ver, assim, que o nosso centroavante, mesmo eu não torcendo mais pra seleção brasileira, mas sabe, uma coisa bem decadente, tu olha assim, puxa vida, né, o centroavante da seleção brasileira é o Pombo, né, é Richarlison. Este é o centroavante da seleção brasileira. Nós que tivemos uma quantidade absurda de centroavantes, cara. Hoje a gente tem que ver o Pombo jogando na seleção brasileira, né. Brasil que teve o Careca, teve Bebeto, teve Romário, teve Túlio Maravilha, Miller, teve Washington Coração Valente aí, teve, cara, Ronaldo Fenômeno, que pra mim é o maior de todos, né, centroavante, pra mim foi o maior centroavante que eu vi jogar
futebol mundial foi ele, né. Então, assim, o Brasil era referência de atacantes, né. Não, o Brasil era referência de tudo, cara, uma camisa que colocava medo nos adversários, né. Quem na Copa do Mundo aí queria pegar o Brasil hoje, perdemos o respeito, né, cara. Talvez até mesmo a corrupção que assola a CBF, ela veio pra dentro de campo, né, cara, tornou tudo muito sem sei lá, cara, sem graça, sabe. Olhei o jogo hoje, assim, claro que eu já não torço mais pra seleção brasileira, mas eu vi uma seleção decadente, não tô nem falando do trabalho do Ancelotti, mas, nossa, parece que a seleção brasileira realmente ela sucumbe a cada jogo.